sede, e há lugar em nossa vida para a Tua palavra, há lugar em nossa vida para a Tua voz que nos traz vida. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco, guia-me, Senhor, nesta palavra agora, no compartilhar da Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se tem como a gente acender um pouco mais as luzes. Eu gostaria de ver um pouco mais as pessoas. Amém. Obrigada. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você sobre o rio de Deus. O rio de Deus. Vamos dizer juntos? O rio de Deus. Mais uma vez, o rio de Deus. O rio de Deus. Porque quando nós adoramos, nós liberamos o rio de Deus. O rio de Deus flui através da nossa adoração. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre o rio de Deus nessa noite. Quantos têm sede aqui? Aleluia! Vamos conhecer dessas águas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47. Este é um texto clássico, onde nós encontramos a descrição do rio de Deus. Existem outros, mas aqui no livro de Ezequiel fica muito patente, muito claro que esse rio é real, que esse rio existe, que esse rio é poderoso. Uma das outras passagens em que nós encontramos o rio de Deus, você não precisa abrir, está lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, a primeira parte do verso, e nós lemos então nas últimas páginas da Bíblia a descrição do rio que diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E é interessante que aqui em Ezequiel, logo nos primeiros versos, nós também vemos isso, que o trono de Deus, do seu santuário, no templo, lugar de adoração, é o lugar de onde flui o rio, as águas de Deus. Lá em Apocalipse nós lemos: do trono sai um rio da água da vida. Do templo, do lugar de adoração descrito em Ezequiel, sai o rio de Deus. Diga comigo: o rio de Deus flui do trono de Deus. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos enfocar hoje, porque o trono de Deus está aonde há adoração. Lá no Salmo 22, verso 3, nós lemos: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, nós como que construímos o quê? Um trono. Por isso, quando nós louvamos o Senhor, a presença do Senhor, ela se manifesta. Existe algo especial quando cantamos louvores, quando adoramos o Senhor, porque a presença do Senhor, ela se torna quase que palpável no nosso meio, porque Ele vem, Ele se assenta no trono de adoração. Sozinhos ou reunidos, quando nos congregamos e começamos a adorar, começamos a louvar, podemos estar certos de que um trono está sendo edificado. E aonde o Senhor é entronizado, Ele se manifesta. O rio de Deus
começa a fluir quando o trono de Deus está no nosso meio. Mas o trono de Deus, ele fala do reinado do Senhor. Porque quem se assenta no trono é o rei. O trono de Deus fala do domínio do Senhor. Fala da sua autoridade. Então não é qualquer adoração, se é que existe. Existe uma adoração verdadeira, uma adoração falsa, uma adoração meramente por palavras, não sei se pode se chamar isso de adoração, mas não é qualquer adoração que entroniza o Senhor, não é qualquer adoração que traz o trono de Deus, não é qualquer adoração que libera o rio de Deus, mas sim a adoração que não é meramente de palavras, mas uma adoração daquele que se prostra diante do trono de Deus em uma vida de sujeição ao seu reinado, ao seu domínio. Aquela pessoa que apenas abre a boca para cantar, apenas toca um instrumento, não significa que ela está entronizando o Senhor e muito menos verá o rio de Deus sendo liberado. Ele precisa viver uma vida de submissão à autoridade do rei. Quando existe uma vida de obediência, uma vida que se prostra, uma vida que entroniza o Senhor, certamente, quando esta pessoa começa a louvar, começa a tocar o seu instrumento, começa a dançar para o Senhor, começa a proclamar os louvores do Senhor, esta vida de adoração, ela traz o trono. E quando essa pessoa adora, ela libera o rio. Diga mais uma vez: o rio de Deus flui do trono de Deus. Por isso, gente, que existe muito som seco, existe muita música vazia, não libera o rio. Pode ser até muito bonita, pode ser muito bem ensaiada, pode ser a melhor voz do mundo, que não toca, não passa nada, não faz diferença nenhuma. Podem ser as letras certas, podem ser os acordes certos, mas é um som vazio. E aliás, abrindo um parênteses aqui, se nós queremos fazer diferença através da nossa música, do nosso cantar, do nosso tocar, das artes em adoração ao Senhor, nós não podemos querer competir com o mundo. Nós temos músicos excelentes, sim, no corpo de Cristo, mas o mundo também tem. O que vai realmente fazer diferença no nosso som, o que vai trazer conteúdo, o que vai fazer diferença na nossa música, é o rio de Deus. E quem libera o rio é aquele que vive uma vida de sujeição, uma vida diante do trono do Rei. Quando esse adorador começa a tocar, começa a cantar, começa a ministrar, o rio flui. A palavra adoração no grego é proskuneo. Proskuneo significa prostrar-se, se render, significa sujeitar-se, significa obedecer. E mais do que isso, é a figura de um cachorro lambendo a mão do dono. Quantos aqui tem cachorro? Eu tenho 2 cachorros, o Mingau e a Canjica. E eles são um carinho só. São tão carinhosos, tão submissos. A gente chega perto, eles já viram de costas, não é? Submissão. E se a gente está ali fazendo carinho, daí a pouco começam a lamber a gente, querendo agradar, querendo dar um carinho, chamando a atenção, né? De vez em quando vai lá e
Olha para mim. Eu te quero, meu dono. Você é o meu dono. A figura de proscuneu é essa, a ilustração é essa. Um cachorro que lambe a mão do dono. É sujeição total. É fidelidade, porque o cão é fiel. Eu digo isso porque eu tenho uma gata. É diferente. A Grace Mercy. Graça, misericórdia, é tudo que ela precisa, gente. Eu amo a minha gatinha. Mas a figura do cão que lambe a mão do seu dono. O trono, o reinado, o domínio é dizer: Senhor, Tu és o meu amo, Tu és o meu dono, Tu és o meu mestre. A minha vida de adoração entroniza o Senhor. Quando eu adoro, libera o rio de Deus. Um dos episódios na palavra em que nós encontramos bem claramente o que significa isso está ali em Daniel no capítulo 3, você conhece a história. Quando Nabucodonosor levantou um ídolo e foi feito um decreto de que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem, ao som dos instrumentos musicais. Todos os instrumentos, toda sorte de instrumentos iriam tocar. E quando aquela música fosse liberada, era um sinal de convocação para que todos se prostrassem diante daquele ídolo. Muitas vezes as músicas que nós temos no nosso mundo estão convocando as pessoas a se prostrarem diante de ídolos, diante dos deuses desse mundo. Mas Daniel e os seus amigos, eles se recusaram a adorar outro Deus senão o Senhor. Quando eles dizem que eles não iriam se prostrar, é esta palavra, eles não iam se sujeitar. Não era só um simples ajoelhar, não era só um simples colocar a testa no chão, mas era uma atitude de submissão àquele Deus estranho. Nós sabemos que eles não aceitaram se submeter àquele ídolo, a nenhum outro Deus, arriscando a própria vida. E o Senhor os livrou da fornalha de fogo ardente, aleluia. Mas eles disseram: se o Senhor não nos livrar, nós morreremos. Eles estavam dispostos a pagar com a própria vida, mas não se prostrariam diante de outro Deus. E quantas vezes nós estamos nos prostrando diante de tantos outros deuses por tão pouco? Vamos entronizar o Senhor, ou seja, vamos nos sujeitar a Ele, vamos viver uma vida de obediência a Ele, em todas as áreas do nosso coração, em casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Vamos adorar ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias da semana, não apenas no domingo, não apenas nas 4 paredes da igreja, não apenas na nossa religião, mas vamos fazer da nossa vida uma vida que se prostra diante do trono do Senhor. E nós veremos, quando abrimos a nossa boca, o Senhor será entronizado e o rio de Deus vai fluir. Certa vez perguntaram a Don Moen, vocês conhecem o Don? Ele recebeu uma pessoa que perguntou para ele: como que eu faço para ser um líder de louvor como você? Eu quero muito ser como você. Sabe o que ele respondeu? Olha, é meio difícil eu te dar uma resposta, porque começa com o jeito que eu arrumo minha cama quando eu acordo de manhã. É a minha vida. O rio de Deus flui do trono de Deus, do reinado de Deus na minha vida. Seu som está seco, irmão?
Não está liberando o rio? Prostre-se, sujeite-se ao domínio do Senhor na sua vida. Em segundo lugar, nós podemos ver na descrição de Ezequiel que o rio de Deus é livre. Porque as águas não são paradas, as águas correm, e as águas são caudalosas, como de um rio poderoso. Vamos dizer juntos: o rio de Deus é livre. Sacode aí o seu irmão, diz: o rio de Deus é livre. Jesus disse assim, gente, em João 7, 38 e 39, ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O rio de Deus, Jesus disse que fluiria de todos aqueles que nele crescem, e ele estava falando acerca do Espírito Santo que haveria de ser derramado, e foi derramado em Pentecostes. E acerca do Espírito, mais uma vez o Senhor diz em João 3,8, que o Espírito é livre, ele é como um vento. O vento não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, e assim são todos os nascidos do Espírito, livres. O rio de Deus é o Espírito, o rio de Deus é livre. Não se pode colocar o Espírito dentro de uma caixinha, não se pode conter as águas do rio, porque o rio de Deus é livre. O rio de Deus se move por onde Ele quer, para onde Ele quer, na velocidade que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ninguém pode dizer para o rio de Deus: passa por aqui, ó, deixa aqui seco, mas aqui pode passar. O rio de Deus é livre. Ninguém pode comandar o fluir do rio. Quando nós adoramos, muitas vezes nós não vemos o fluir do rio, porque não damos lugar ao comando do Espírito Santo. O que falta muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos ministérios, é exatamente uma pessoa que entroniza o Senhor, que se sujeita ao Senhor e que diz: Deus, eu abro mão do controle, eu recebo de Ti a direção e eu vou fazer exatamente aquilo que o Teu Espírito colocar no meu coração. Muitas vezes o que falta é uma liderança sensível às ordens do Espírito, uma liderança sensível ao mover do rio, que diz: Senhor, nós estamos soltos, nós estamos livres, nós estamos desprendidos, e por onde o Teu rio quiser nos levar, nós vamos. O que falta muitas vezes é essa sensibilidade, é esse discernimento, essa comunhão com o Espírito, para entender, para ouvir lá no profundo do coração o sussurro suave. É isso, é essa música. Vamos orar agora. Libera agora uma palavra, esta palavra para esta pessoa ferida, para este casamento. Vamos agora nos prostrar, vamos celebrar, vamos dar brados. Sim, o Espírito quer falar conosco, Ele quer nos conduzir na sua direção, Ele quer que nós sejamos levados livremente pelo rio, Ele quer nos levar na sua direção. Mas muitas vezes estamos tão apegados à nossa agenda, à nossa programação, que não damos lugar ao fluir do rio. Você pode viver uma vida de adoração,
diante do trono do Senhor, mas ainda assim não experimentar todo o fluir do rio na sua vida. Porque em Ezequiel nós lemos que o Senhor chama o profeta para conhecer o rio. E o anjo leva Ezequiel a mergulhar os pés até os tornozelos. Muita gente está assim. Ele tem o Espírito, porque todo o que crê no Senhor tem este rio que é o Espírito no seu interior. Mas às vezes as águas estão ali, no rasinho, no tornozelo. E com certeza, eu digo isso sem dúvida alguma, toda igreja que se reúne tem pelo menos água até no tornozelo. Porque é bom louvar o Senhor. Traz um refrigério, não é? Não importa o formato do culto. Quando começamos a louvar, qualquer que seja o tipo de música, é a palavra que estamos cantando, é o Senhor, o nome dEle que estamos exaltando. Ah, que refrigério, que coisa gostosa. É como um dia quente, um dia em que você está suado, e você chega na beirada do rio, ouve o barulhinho das águas e coloca o pé. Entra até no tornozelo. É bom, não é, gente? Todo culto tem água pelo menos até o tornozelo, porque todo filho de Deus crê no Senhor Jesus, ele libera o rio. Ele tem o rio, pelo menos até ali, Mas o Senhor convida Ezequiel a entrar, e ele vai entrando, e ele vai entrando, e ele vai entrando, até o ponto em que ele diz: as águas cresceram tanto que é um rio que não se pode atravessar andando. As águas são tão profundas que é um rio que pode se atravessar, e só se pode atravessar a nado. Não dá pé. Você tem que se soltar dentro das águas. Você tem que se render. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de comodidade, daquilo que você comanda. Até aqui eu estou seguro. Até aqui eu sei fazer. Sabe, gente, nós nos acostumamos. Nós cantamos as mesmas músicas, já sabemos as letras de cor, tocamos as mesmas músicas, conhecemos os arranjos. Nós podemos fazer tudo tão ensaiadinho que as águas estão gostosas ali no tornozelo. Ou podemos ir até um pouco mais fundo e liberando de coração o rio, e vai subindo as águas, mas quando chega aquele ponto que você tem que... É como se eu saísse aqui do palco e pisasse pela fé aqui no nada. Você tem que se lançar, você tem que se jogar, você tem que mergulhar na direção do Espírito. Você diz: não, eu não posso. Não, eu não posso passar daqui, porque eu não sei o que vai acontecer se eu fizer isso. O que eu vou falar se eu passar daquilo que eu ensaiei, daquilo que eu programei? O que eu vou tocar se não for exatamente aquilo que eu estudei? O que vai acontecer nessa reunião? Eu sou responsável. Muitas vezes nós não experimentamos essa liberdade do rio de Deus, porque não temos coragem de nos lançar em águas profundas. Queremos ficar aonde nos dá pé. Diga comigo: o rio de Deus é livre. E você, meu querido, você precisa entender e receber no seu coração esta verdade. Há águas mais profundas para você. Existem águas mais profundas para você.
para a sua igreja, para aquela congregação que se reúne e que está esperando de você uma palavra de comando. O Senhor quer usar você para liderar, dizer: vem comigo, gente, vamos nadar hoje. Vamos nadar nas águas. Vamos experimentar algo novo do Senhor, algo imprevisível. Quando nós liberamos o rio e o rio é livre, os cultos nunca são iguais. Nunca é chato. Sempre há expectativa no nosso coração do que vai acontecer, porque o rio é livre, aleluia! E o Senhor sempre nos surpreende. Ele sempre traz um cântico novo, que enquanto você está ali, sem pôr o pé no chão, está na água. Quando você canta aquele cântico novo, você fala: uau! Que lindo! E os instrumentistas se divertem também, porque flui todo mundo junto, numa sintonia, porque está todo mundo fluindo na mesma direção. Esse é outro problema, né? Quando tem uns fluindo e outros com medo de fluir, o negócio fica meio estranho. Por isso que tem que haver unidade, tem que haver comunhão no Espírito, em quem toca, quem canta, quem ministra, quem dança. Às vezes as pessoas no começo falavam para mim: poxa, aquela parte da música é maravilhosa. Vou citar um exemplo aqui: Preciso de Ti. Não são de carros, nem de mansões, muito dinheiro, fama, não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio e solidão tenho vivido distante de Ti. Gente, nada planejado, nada ensaiado. Os músicos, todo mundo, nós fomos juntos fluindo nessa direção. E foram 3 ou 4 estrofes espontâneas que nasceram naquela hora, porque eu estava, ó, solta, livre dentro do rio. Aleluia! Aleluia! Deus quer te dar um novo cântico. Deus quer te usar para profetizar, cantando. Você vai falar coisas tão lindas que você vai perguntar: poxa, eu não sabia que eu tinha isso tudo dentro de mim. É o Espírito dentro de você, trazendo aquelas coisas que você tem depositado, seu tesouro guardado no seu coração, a palavra. É assim que acontece, gente. Não tem outro segredo aqui para eu te dar. Quando você flui na direção do rio, você vive o inexplicável, o sobrenatural. Você vive a liberdade. O rio de Deus é livre e não se pode conter o rio. Eu digo para você que tem tentado prender o rio, ele vai romper os diques. Ele vai quebrar as barreiras e você não vai poder segurar. Porque esta obra é do Espírito, não é de homens. Essa liberdade na adoração, no culto ao Senhor, ela não é obra de gente humana, ela é obra de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, incontível, irresistível. Tem vezes que o controle humano
eu quero explicar isso aqui. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não estou falando de fazer coisas estranhas, de inventar um monte de coisa na sua cabeça. Você pode, na direção do Espírito, ter certeza que o culto vai ser maravilhoso. E tudo vai transcorrer na maravilhosa ordem do Espírito, que muitas vezes não é a nossa, mas é perfeito, é lindo. Existe sintonia, existe luz, existe paz. Mas o domínio do homem, muitas vezes ele fica desesperado quando o rio de Deus começa a fluir. Porque sai fora do planejado. E tem muita gente arrancando os cabelos porque não está conseguindo conter o rio e vai ficar careca. Porque o rio de Deus, ninguém pode contê-lo. Ele é livre e ele vai arrebentar todas as barreiras e opressões. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Diz para o teu irmão, deixa fluir, irmão. Deixa fluir. Renuncia, irmão, à sua própria vontade. Entrega o controle para o Senhor. Fica livre, irmão, fica livre. E em terceiro lugar, nós podemos ver aqui em Ezequiel que o rio de Deus traz vida. Vamos dizer isso juntos? O rio de Deus traz vida. É tão interessante na descrição de Ezequiel. Diz assim que por onde o rio passar, tudo viverá. Eu gostaria de ler estes versos junto com você. Ezequiel 47, de 7 a 9, diz assim: Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Este rio é tão interessante, a descrição do fluir do rio para dentro do Mar Morto. O Mar Morto, eu encontrei uma descrição aqui do Mar Morto que eu quero ler para vocês, num site de ecologia, e diz assim: o Mar Morto é um grande lago represado entre colinas, na parte mais baixa do vale do Rio Jordão, na tensa fronteira entre Israel e a Jordânia, no Oriente Médio. Biologicamente, suas águas são estéreis. Nada cresce, sobrevive, nem sequer germina no piscinão salgado feito uma salmoura e de onde exala um permanente fedor de ovo podre, fruto da altíssima concentração de enxofre, potássio, bromo, fosfato, magnésio e sódio, entre outros minerais. Devido ao grande acúmulo de elementos, o mar morreu. O Mar Morto é como uma caldeira em permanente ebulição. Sua água é quente e grossa, seu ar seco e pesado, e nas suas margens raramente venta, pois está entre montanhas e 396 metros abaixo do nível do mar.
Que promessa maravilhosa nós temos, de que quando adoramos, o trono do Senhor vem, o rio do Espírito flui livremente, e por onde ele passa, até mesmo nas águas do Mar Morto, ele traz vida. Sabe, gente, quando nós adoramos e liberamos o rio de Deus, nós encontramos na direção do rio muitas vidas que estão assim como o Mar Morto, fedendo a ovo podre, vidas sujas de pecado, vidas desgraçadas, lares oprimidos, divididos, rachados. O rio de Deus no seu caminho, ele vai encontrando pessoas doentes, pessoas enfermas, não apenas na alma, mas também no corpo, pessoas para quem os médicos dizem não tem jeito. Encontramos até mesmo pessoas mortas, cadáveres. Eu creio que um dia o rio de Deus na minha vida vai encontrar cadáveres e vai ressuscitar esses mortos. Eu creio. Igrejas estéreis, aonde não há salvação, igrejas onde o crescimento é meramente biológico, são os filhos dos pais que são membros da igreja, e possivelmente aqueles filhos vão crescer e não vão ter tido uma experiência de novo nascimento e vão se desviar, e daí a pouco a igreja fecha as portas. Não há vida, não gera vida. O rio de Deus, ele quer passar nessas igrejas e trazer vida, trazer salvação, porque a promessa é que aonde este rio passar, haverá toda sorte de animais e haverá muitíssimo peixe. Faça assim para o seu irmão, ó. Diga para ele: muitíssimo peixe. Peixe. Jesus disse que nos faria pescadores de homens. Pescadores de homens. Uma vez eu estava viajando com o Gustavo e nós fizemos um passeio de barco. E eu queria ter pegado assim uma lancha, uma coisa mais assim legal. E o Gustavo: não, Ana, vamos nesse barco aqui mesmo de pescador. E eu fui assim com um bico desse tamanho. O Gustavo tirou até uma foto. Tá eu lá assim, morrendo de medo. E nós entramos naquele barco de pescador. Era um homem bruto, os pés, as mãos calejadas. E aos poucos o meu coração foi se aquietando. Eu fui vendo que o negócio era tranquilo. E naquele passeio, o Senhor colocou uma certeza de que a gente estava ali para ministrar o coração daquele homem. E eu estou contando isso porque é uma história engraçada, viu, gente? Para introduzir o assunto, eu virei para ele e falei assim: você sabia que eu sou uma pescadora de homens? E o Gustavo falou: Ana, ele arregalou os olhos, não falou uma palavra comigo, não tive sabedoria, não deu para falar mais nada com aquele homem. O Gustavo bateu um papo legal com ele. O Gustavo falou: Ana, ele ficou muito assustado. O que será que ele pensou de você, Ana? Misericórdia. Meu amor, desculpa, eu estava tentando achar um gancho. Missionário é assim, né? Tenta achar a chave para abrir a cultura daquela pessoa. E ele era pescador e eu tentei, né? Mas a verdade é que haverá muitíssimo peixe, são as vidas, pessoas, por onde este rio passa. E não apenas peixes. Os versos seguintes dizem que haverá pescadores
que estendem as suas redes nas margens do rio. Quantos pescadores estão aqui? Aleluia! Quando nós adoramos, o rio de Deus passa. Os feridos são atraídos porque eles encontram cura através da nossa adoração. Os perdidos são salvos, eles são atraídos, eles vêm. Os lares desfeitos, os casamentos fragilizados, aqueles casais vêm em busca do rio. As vidas vêm aonde o rio está. Peter Wagner fez uma pesquisa ao redor do mundo e ele descobriu que as igrejas que crescem são as igrejas que possuem uma adoração vibrante. Um dos elementos das igrejas que crescem ao redor de todo o planeta é exatamente uma adoração vibrante, uma adoração apaixonada, uma adoração intensa, uma adoração que libera o rio de Deus. Ela atrai vidas perdidas, vidas feridas, vidas oprimidas. Por onde este rio passa, há toda sorte de animais e muitíssimo peixe, e os pescadores estão ali. Aleluia! Às vezes aquele coração endurecido, você prega, nada amolece aquele coração. Leva ele para um culto de adoração, aonde o rio de Deus flui. Você vai ver que, sem você falar nada especificamente para ele, enquanto o rio passa, aquela pedra se transforma num peixinho que vai cair na rede. É maravilhoso. Você, mulher, siga o conselho do apóstolo Paulo. Seu marido não é crente? Para de falar. Se cale, viva uma vida de adoração. Coloca os louvores lá na sua casa. Se ele não deixa, se ele achar ruim, adora o Senhor calada mesmo. Libera o rio. Seu marido vai entrar em casa e falar: que atmosfera diferente. O coração dele vai começando a amolecer. Há salvação, há peixes, há pescadores aonde o rio passa. E este rio não é liberado apenas por quem está na frente, não. Eu me lembro de uma ilustração que a Marty Duke contou há muitos anos atrás, eu nunca esqueci. Ela disse sobre o rio de Deus, essa fonte que cada um de nós tem dentro de si. Jesus disse: é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cada um de nós tem essa fonte, esse rio dentro de si. E quando nós nos reunimos, as águas engrossam. Por quê? O volume que sai de mim se junta ao seu volume de águas, e as águas do irmão, e as águas do irmão. E quanto mais gente, mais caudaloso se torna o rio. Ela disse: vocês têm que visitar Foz do Iguaçu. Tem gente de Foz do Iguaçu aqui? Tem? Dá um brado aí, irmão. Glória a Deus, vários irmãos. Você consegue visualizar as pequenas quedas d'água que se juntam e vão juntando e vão unindo e se torna uma grande catarata. Um rio caudaloso. É como qualquer rio. Nasce água aqui, nasce água ali, e rios pequenos vão se juntando e formando os grandes rios. Quando nós nos unimos em adoração, cada um libera a sua fonte, cada um deixa jorrar a sua nascente.
brota de dentro de você e vamos unindo as nossas águas e um grande e poderoso rio se forma e traz vida. Por isso não depende só de quem está na frente. Eu me lembro uma vez que nós fomos a uma cidade e as pessoas ali estavam tão secas, elas queriam apenas assistir. E nós adoramos e começamos a adorar o Senhor e não passava nada. E eu falei: Senhor, eu não vou parar de te adorar por causa dessas pessoas. Foi a única vez que o Senhor me disse claramente: vira de costas. E eu virei de costas e eu ministrei só para o Senhor. Todos nós nos viramos de costas ali no palco e adoramos o Senhor. Depois nós entendemos o propósito. O Senhor fez uma coisa louca naquela tarde. Eu falei: gente, tá bom, não sei fazer show, me desculpe, você pagou o ingresso para vir aqui, mas eu não sei fazer show. Você de camisa vermelha, vem cá. O rio estava fluindo, livre. Eu vou chamar aqui alguns pastores. Você de camisa vermelha, vem cá. E mais um pastor aqui da cidade. Nós vamos orar nos arrependendo pelos pecados da igreja nessa cidade. Aí aquele casal de pastores veio. Um casal, eu não os apontei, eles vieram. E eles oraram. E eles falaram: nós somos da menor igreja daqui dessa cidade. E eles oraram. E aquele homem de camisa vermelha era um pastor também. E sabe o que ele me disse? Ele falou assim: olha, eu tenho que falar antes de orar. Eu falei: tudo bem. Gente, eu estou aqui porque há muitos anos atrás eu visitei a Igreja Batista da Lagoinha. E eu fazia parte de uma igreja que criticava muito o mover do Espírito. E eu saí de lá falando muitas coisas contra a Igreja da Lagoinha. Mas os anos se passaram e eu fui cheio do Espírito Santo. E quando isso aconteceu comigo, eu falei para Deus: Deus, me dá uma oportunidade. Eu queria tanto pedir perdão para os irmãos da Lagoinha. E eu queria fazer isso publicamente, para cancelar todas aquelas palavras contrárias à vida deles e ao teu espírito que um dia eu proferi. Gente, estou falando, o rio de Deus é livre e a gente sempre fica surpreendido. Eu fiquei assim, eu e todo mundo do grupo, a gente ficou assim. Sem palavras. O inusitado acontece, o inesperado acontece quando você flui no rio de Deus. Traz conserto, traz perdão, traz vida, traz restauração. O rio de Deus flui do trono. Ele traz vida. Ele é livre. Nós precisamos deixar o rio de Deus fluir. Cada um de nós tem essa fonte dentro de si. Não depende só de quem está lá na frente. Cada adorador deve deixar destampar a sua fonte, limpar sempre a sua fonte, tirar os gravetos, as folhinhas, para que cada um possa deixar fluir este rio quando adoramos. Um outro testemunho que eu gosto muito, de uma pessoa que estava no meio da congregação e fluiu com o rio. É um testemunho de uma conferência de louvor como essa, em que eu participei lá em Dallas. A música tocando, o rio fluindo e o Espírito livremente agindo no meio da congregação. Nós não temos noção do que acontece no meio das pessoas quando o rio está fluindo. Não tem como saber, porque cada um está sendo uma fonte a jorrar. E aquele irmãozinho fluindo no rio, ele ouviu no seu coração aquela voz, aquela impressão dentro dele dizendo assim: beija os pés do irmão na sua frente.
Sai da zona de conforto. Tem que entrar em água profunda para experimentar essas coisas. Tem que ter coragem de mergulhar. E ele era um irmão bem americanão, aquele tipo, né? Brancão, olho azul, lourão. E o irmão era um negão. Então ainda tinha assim uma questão racial. O que será que o negão vai achar de mim? Posso ter um problema aqui. E o Espírito Santo falando no coração dele. E a adoração acontecendo, louvor acontecendo. Oh, maravilha. Com certeza estava acontecendo muitas outras coisas do rio de Deus, entre outras vidas, outros relacionamentos, outras pessoas. Mas vamos ficar nesse caso aqui. Eu tive minhas experiências ali naquela mesma noite. Depois de resistir, ficou assim, tentando conter o rio, ele não aguentou e pá, rompeu o rio. Ele se prostrou e começou a chorar e a beijar os pés daquele homem. Quando ele fez isso, para surpresa dele, porque sempre a gente é surpreendido, o negão desabou e começou a chorar também. E começou a chorar copiosamente, um pranto compulsivo. Ele falou: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Gente, resumindo essa história, aquele homem tirou os sapatos e ele falou com um sotaque. Era um crente lá da Etiópia. E ele mostrou os pés. Ele tinha feridas nos seus pés. Feridas que não saravam com nada. Doía para calçar os sapatos. Talvez na Etiópia ele não precisasse usar aqueles sapatos, mas ele estava num seminário nos Estados Unidos, teve que se enquadrar, calçar os nossos sapatos desconfortáveis. E ele tirou os sapatos e mostrou as cicatrizes. Aleluia! Oh, na labaceira, na labaceira, na lavare. Dê brados de louvor ao Senhor! Tudo porque um adorador, no meio daquela multidão, ele fluiu com o rio, ele se submeteu ao trono, ao governo, ao comando do rio que é livre, e o rio trouxe vida, o rio trouxe cura, o rio fluiu, e por onde esse rio passa, tudo se transforma. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Queria chamar aqui os nossos tangedores. Que gostoso ouvir instrumentos tocados por homens de Deus, mulheres de Deus, gente ungida. Porque quando Davi tocava, o espírito maligno saía de Saul. Quando Eliseu tocou seu instrumento, quando o tangedor tocou seu instrumento, Eliseu recebeu o espírito de profecia.
recebeu direção para os exércitos. O seu instrumento libera o rio, meu querido. A adoração libera o rio. Não importa se é com ou sem palavras. Ezequiel 47 continua descrevendo esse rio. Diz assim, verso 11, que haveria ainda produção de sal. Uma parte das águas ficaria separada para a produção do sal. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal. E para encerrar, este rio que cura o mar morto, saneando as suas águas, traz vida. O rio de Deus traz vida. Eu quero ler. O verso 12 diz: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. A gente flui com o rio, mas nós também somos árvores plantadas junto a este ribeiro de águas. Plantados, nossas raízes buscam estas águas. Lá no Salmo 1 diz que no devido tempo dá o seu fruto. Sua folhagem não murcha, é o que está aqui. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida para muitos, e as suas folhas de remédio. Certa vez eu fiz uma visita na casa de uma família não cristã. A pastora Ana Lúcia da nossa igreja me levou lá. Ela disse: Ana, Deus colocou no meu coração que você fosse comigo. E eu cheguei lá, estava a avó de uma criança, o Gabriel. E aquele menino de 4 anos, ele tinha uma barriga desse tamanho, gente. A barriga dele parecia que ia estourar de tanto líquido retido. Ele não conseguia fazer xixi. Falei: Deus, eu não tenho nada para oferecer para essa criança, mas o que eu tenho eu vou dar, Senhor. Em teu nome eu vou orar por esse menino, para quebrar o gelo, para me encorajar. Eu falei: eu vou começar a adorar aqui e vou ver, o Espírito Santo vai me dirigir, o rio vai fluir e eu vou saber o que fazer. Porque dá um medo, gente. O que eu faço? Então eu comecei a cantar um louvor, comecei a cantar, estávamos ali na sala cantando, e de repente eu tive uma visão. Eu vi um anjo do Senhor entrando naquela sala, e ele trazia uma vasilha na mão. Quando eu olhei a vasilha, tinha folhas picadas dentro daquela vasilha. Eu olhei aquilo e falei: deve ser um remédio. Deve ser um remédio. E então eu comecei a orar. Comecei a orar: Senhor, em nome de Jesus, agora eu coloco a vida do Gabriel diante de ti. Senhor, tu és o médico dos médicos. O Senhor enviou o teu anjo com estas folhas, Pai. Eu creio que deve ser um remédio lá do céu que eu não conheço, mas o Senhor pode curá-lo. O Senhor levou sobre si as dores, as enfermidades do nosso corpo. Ali na cruz o Senhor
E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. E nós glorificamos ao Senhor, e nós cantamos mais um pouco. E eu saí de lá aliviada, crendo que o Senhor havia feito, confiando que o Senhor havia feito. E nós fomos embora. E os dias se passaram. Se ele não urinasse, ele teria que passar por uma grande cirurgia. Os médicos já estavam quase desenganando aquela criança pelos seus problemas nos rins. Ana Lúcia me ligou, falou assim: Ana, tem uma notícia para te contar. Falei: Ana, conta, por favor. Quando a gente foi embora, o Gabriel fez 4 litros de xixi. Ele passar, Ele quer transformar por onde Ele passar. E quem é que vai liberar o rio de Deus? Quem é que vai liberar o rio de Deus para os feridos, para os enfermos, para os aflitos? Quem vai liberar o rio de Deus para os oprimidos do diabo? Quem vai liberar a cura? Quem vai liberar o rio para que as árvores tragam o seu remédio? Para que as árvores tragam o seu remédio? Quem vai liberar o rio? Mas não termina aí. Da mesma maneira que Ezequiel acaba de descrever, que as folhas das árvores servem para remédio. No dia que eu descobri isso, essa conexão, mais um pouco da minha visão do mundo foi aberta. Mais um pouco do plano de Deus se revelou diante de mim. Porque lá em Apocalipse 22, encerrando esse livro vivo que é a palavra de Deus, nós lemos verso 1 e 2. O rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Olha aí de novo. Que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês, dá frutos. E as folhas das árvores. Ah, gente, o autor desse livro é o Espírito Santo, não é não? É o mesmo autor que escreveu Ezequiel e escreveu aqui em Apocalipse. Que descrição tremenda diz aqui. As folhas da árvore são remédio, lembram? As folhas da árvore servem para a cura das nações. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse é o remédio que Deus tem para as nações da terra. Esse é o remédio que Deus tem para o nosso Brasil, o nosso país. Este é o remédio que Deus tem para todos os povos e nações aqui. Não são apenas países com fronteiras geográficas, mas cura dos povos. Povos
Dentro de uma nação existem muitos povos. Povos formados por identidade linguística, cultural. Povos para a cura dos povos. Qual é o remédio? Aonde está a cura para os povos? Aonde está a cura para a nossa terra? No rio de Deus. De onde flui o rio? Do trono. O que traz o trono? A adoração.